Continuando aqui, pessoal, a falar sobre o STJ, então, assim, uma pobre mortal como eu, se eu tiver algum processo criminal, enfim, a minha ação vai iniciar lá na primeira instância, né, conforme nós vimos aqui agora. Mas em processos que envolvam governadores de estados, desembargadores e juízes regionais, federais, eleitorais e trabalhista e outras autoridades, o julgamento é função do STJ, tá? Então, eles não são julgados para aquele tribunal lá da primeira instância que nós acabamos de ver, não. Como seria eu, por exemplo, né? Qualquer cidadão. Então, essas figuras aqui, eles têm o fórum privilegiado, chamado fórum privilegiado, e eles são julgados pelo STJ, ok? Além dos tribunais superiores, tá? O sistema judiciário federal é composto pela Justiça Federal, o Judiciário Federal é composto pela Justiça Federal Comum, tá? E pela Justiça Especializada, que nós acabamos de ver. Quais são as justiças especializadas? A do trabalho, a eleitoral e a militar, tá? Então, a Justiça Federal Comum, tá? Ela é uma justiça que é composta pela justiça especializada, que é do trabalho, eleitoral e militar. Tá lá naquele quadrinho que nós vimos agora, aquele organograma, tá? Vocês analisando direitinho, vocês vão ver a Justiça Federal e as suas justiça especializada, ok? É necessário essa explicação para vocês, exatamente porque vocês precisam conhecer o campo em que vocês vão iniciar o trabalho de vocês, né? E até o caminhar que segue o processo e o laudo de vocês também, que é anexado àquele processo, tá bom? Vamos continuar? Então, vamos falar agora sobre a Justiça Federal. Mas que diferença faz, né? A Justiça Comum, Justiça Federal, Justiça Trabalhista? Que divisão é essa? O que cada um faz? O que cada uma faz, né? Por exemplo, eu sou um cidadão que eu preciso distribuir uma ação em face do INSS, em face da Caixa Econômica Federal, em face do Banco do Brasil. Eu vou para onde? Eu vou para aquele judiciário comum lá, aquele estadual, eu levo a minha ação lá, peço para o juiz julgar lá? Não, aí eu tenho que levar para a Justiça Federal, onde tem um campo de trabalho muito bom para vocês também, tá? Não esqueçam disso. A gente vai estudar, vou falar muito sobre a Justiça Comum Estadual, mas a Justiça Federal, ela tem um bom campo de trabalho também, tá? E a Justiça Federal julga que tipo de processo, né? Então, porque cada tipo de processo, o autor ou o réu, ele determina qual a justiça que vai, especializada ou comum, que vai julgar o processo. Olha só, a Justiça Federal, por exemplo, ela julga casos que envolvam a União, né? Lá o governo federal, suas autarquias, que eu acabei de falar aqui agora, né, que é o INSS, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, olha, empresas públicas federais. Então, se você tem uma ação em face de uma empresa pública federal, a sua ação vai ser julgada onde? Na Justiça Federal, tá? Então, ela é especializada por conta disso. Se você interpor uma ação contra qualquer empresa pública federal, o julgamento dessa ação vai ser feito perante a Justiça Federal, através de um juiz federal, ok? Então, sejam ela autores, réis, assistente, tá? Então, todas essas ações vão ser julgadas pela Justiça Federal, com a exceção, exceto aquela relativa à falência, acidente de trabalho, tá? Âmbito da justiça eleitoral, porque aí nós vamos ver mais à frente, porque aí já vai para outro tipo, né?
outra fase da justiça, na verdade, né? Outra especialização da justiça, tá? Aqui vem a composição da Justiça Federal, né? Inclusive temos o Juizado Especial Federal também, né? Que, enfim, normalmente causas de valor baixo, por exemplo, até 60 salários mínimos, se você demanda contra, vamos dizer, ao INSS, ou a Caixa Econômica, ou qualquer empresa federal, né, da área federal, até 60 salários mínimos, se você achar que o INSS, por exemplo, não lhe pagou um benefício, vamos dizer assim, a Caixa Econômica cometeu um erro e você quer uma indenização em face da empresa e tudo mais, e até salários mínimos vão ser julgados pela Justiça, pelo Juizado Especial da Justiça Federal, tá? Então, aqui está exatamente os processos que são julgados pela Justiça Federal, tá? Não é porque eu preparo uma ação e chego em qualquer desses tribunais, eu entro aqui e vou distribuir minha ação ali. Não, primeiro tem que saber, isso é função do advogado, do defensor, enfim, daquele operador de direito, saber qual da justiça vai julgar o processo do seu cliente, tá? E seja lá onde for, você, perito, vai estar ali atuando porque vai ter causas em que o juiz vai ter que pedir o auxílio de um perito judicial, tá? Então, eu sempre falo com os meus alunos, olha, procurem Tribunal do Trabalho, Justiça Comum, Estadual, Federal, né? Porque as demandas estão distribuídas entre eles, tá? Então, a Justiça do Trabalho, quando é que a gente bate na porta lá da Justiça do Trabalho e fala, não, é um juiz do trabalho que vai julgar meu processo, né? A Justiça do Trabalho, ela julga conflitos individuais ou coletivos entre trabalhadores e patrões, né? Muitas das vezes, patrão e empregado são direitos individuais. Os coletivos, normalmente, sindicatos, enfim, determinadas classes que entram como ação coletiva na Justiça do Trabalho, porque essa ação se relaciona a empregado-patrão, a relação existente entre patrão e empregado e algum conflito que está girando em torno dessa relação que precisa ser decidida aqui na Justiça do Trabalho, tá? Então, é composta por juízes trabalhistas, né? Federal, não vamos esquecer, né? Que atuam na primeira instância e nos tribunais que nós acabamos de ver aqui, o TRT, o TST, que são as instâncias, caso ocorram aqueles recursos, né, o processo vai sendo julgado por juízes superiores ao de primeira instância, ok? Então, Justiça do Trabalho julga conflitos sobre trabalhistas, né? Na verdade, é exatamente isso que a Justiça do Trabalho faz, entre trabalhadores e empresas ou coletivamente, tá ok? Vamos para o próximo, pessoal. Então, a justiça, agora falando sobre a justiça eleitoral, né? Anteriormente eu falei para vocês que não existe grande demanda na justiça eleitoral para os peritos, mas pode acontecer sim, porque as questões que a justiça eleitoral julga, todas relacionadas ao voto, à fraude que pode ocorrer em eleições, ela tem o objetivo de garantir o direito de voto, do voto sigiloso, né? Conforme estatuído na Constituição Federal, e ela regulamenta os procedimentos eleitorais, certo? Então, ela monitora e apura as eleições, enfim, fiscaliza toda essa parte eleitoral. E como muitas das vezes pode acontecer inúmeros casos, né, de fraude, falsificação de documento, falsificação de assinatura, enfim, pode ocorrer a necessidade de poucas áreas da perícia judicial, mas não vamos descartar 100%, tá ok? Então, ela é composta por juiz eleitoral,
Na verdade, a Justiça Eleitoral, ela não tem juízes que atuam estritamente na Justiça Eleitoral. Não, eles são trazidos de suas funções normais em outro setor da Justiça e naquele período de eleições eles passam a ser juízes eleitorais, tá? Então não tem especificamente juízes trabalhando só para a Justiça Eleitoral. Só na época de eleições é que eles são retirados das suas varas, onde eles são normalmente titulares, e trazidos para atuarem na Justiça Eleitoral, ok? Dando continuidade, a Justiça Militar eu vou deixar para vocês lerem, por conta de que o perito realmente não tem muita função aqui na Justiça Militar, tá? Mas vocês podem dar uma lidinha para vocês entenderem qual é a função da Justiça Militar, né? E as justiças estaduais. Essa é onde tem, junto com a Justiça do Trabalho, a maior demanda para os peritos, tá? Então, a organização da Justiça Estadual é competência de cada estado. Então, o legislador, ele determinou que cada estado organize o seu próprio judiciário, os seus tribunais. Então, às vezes, aqui eu dou umas orientações voltadas para a sua atuação, e eu sempre digo o seguinte, olha, na Justiça do Rio de Janeiro funciona de tal forma, mas no seu estado pode ser que funcione direito. Então, acesse a página do tribunal do seu estado para ver se tem alguma divergência, alguma diferença. São poucas, normalmente eles unificaram a maioria dos procedimentos, tá? Até porque tem o Conselho Nacional de Justiça que regulamenta e organiza todo o judiciário, então fica muito centralizado no Conselho Nacional de Justiça e as justiças dos estados, óbvio, cada uma tem autonomia, porque é instituída pela Constituição Federal, tá? Que diz a organização estadual é competência de cada estado e do Distrito Federal, ou seja, organizem-se vocês aí, tá? Cada um organize seus tribunais, como é que vão atuar, quais são os setores, mas no geral são bem parecidos, tá? Nela existe os juizados cíveis e criminais, juízes de direito de primeira instância, que nós acabamos de falar, né? Os desembargadores na justiça de segunda instância, isso aqui na justiça estadual, né? E nos estados e no Distrito Federal também existem juizados especiais cíveis e criminais, que agora esse juizado também pode, na verdade, os juízes desses juizados, eles podem requerer uma perícia simplificada que foi instituída pelo novo Código de Processo Civil e anteriormente não tinha essa possibilidade. Mas com a legislação nova, o perito pode atuar aqui também, mas nós vamos ver isso no tópico mais na frente, ok? Então, a função da Justiça Estadual, olha só, nós acabamos de ver a da federal, não é isso? É processar e julgar qualquer causa que não esteja, o quê? Na competência da Justiça Federal Comum do Trabalho Eleitoral Militar. Então, não é a função de nenhuma dessas, a Justiça Comum Estadual é quem vai julgar, tá? Então, você vê que, você pode observar que ela abrange inúmeros processos, né? Uma infinidade de processos. Não é competência da Justiça Federal, não é da trabalhista, nem é competência da Justiça Militar ou Eleitoral, vai vir para cá, para a Justiça Estadual. Como nós falamos anteriormente, pessoal, o STF, o STJ, ele tem poder sobre a Justiça Comum Federal e a estadual, tá? Voltem lá naquele organograma que nós trouxemos, aí vocês vão ver, realmente, eles estão acima da Justiça
comum, né? Então, eles têm poder sobre essa justiça de primeira instância, tá? Os recursos de apelação, aquele direito de que você tem, de todos nós temos, de não aceitarmos uma sentença de primeiro grau e recorrer, entrar com recurso, né, para uma outra instância, para que outro juiz julgue, né, são enviadas aos tribunais regionais federais de justiça e aos tribunais de segunda instância, conforme nós acabamos de estudar aqui, né? Os dois últimos órgãos da Justiça Estadual. Então, os últimos órgãos da Justiça Estadual, onde processos, recursos vão ser julgados, é exatamente o STJ, né? Os Tribunais Regionais Federais e os Tribunais de Justiça. As decisões do Tribunal de Última Instância, tá? Da Justiça Militar, Eleitoral e do Trabalho, cabe recurso em matéria constitucional para o STF. Então, o STF, ele julga questões que estão sendo discutidas, mas questões constitucional, que contraria os artigos da nossa Constituição Federal, tá? Essa é a função do nosso STF, ok? Então, vamos continuando aqui ao nosso próximo tópico. Pessoal, falando rapidamente sobre o Conselho Nacional de Justiça, né? Ele, na verdade, ele visa aperfeiçoar o trabalho do sistema judiciário brasileiro, tá? Muitos normativos, muitas resoluções sobre a atuação do perito judicial estão reguladas aqui no Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça, ele emite as resoluções dele para todos os juízes. E nós temos resoluções muito recentes, eu vou disponibilizar para vocês, tá? Emitidas pelo Conselho Nacional de Justiça, regulamentando a atuação do perito judicial, a atuação do perito judicial na justiça gratuita, né? Para aquela parte que tem o benefício da gratuidade de justiça. Enfim, eu vou deixar, normalmente na nossa apostila tem o endereço de todos esses órgãos. E eu deixo também para vocês o endereço eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, e vocês façam busca lá, perito judicial. Vocês vão ver vários normativos emitidos por eles, regulamentando, atualizando, conforme vem a atualização da legislação, né, atualizando a atividade do perito judicial junto ao judiciário brasileiro. Tá? Então, por isso eu não podia deixar de falar sobre o Conselho Nacional de Justiça, mas, de qualquer forma, nós vamos aqui analisar, estudar também as resoluções deles em relação ao perito e ao assistente técnico. Então, essa aula é o que eu tinha para trazer para vocês, nós terminamos aqui. Espero tenham realmente absorvido esse conteúdo, que é muito importante para vocês, tá ok? Até a próxima aula, pessoal. Até lá. Tchau.